Bom dia, turma. Bom dia, sétimo ano. Bom, então depois das orientações que vocês tiveram aí, né, no início da nossa aula de hoje, vamos agora à videoaula sobre o módulo 10, a industrialização recursos minerais. Antes de eu dar sequência, né, na nossa aula de hoje, é muito importante que vocês já entendam que a industrialização está ligada diretamente a esses recursos minerais. Por quê? Porque tudo que hoje é produzido, ele tem que vir de onde? Da atividade primária. O que seria essa atividade primária, o setor primário? A agricultura, a pecuária, o extrativismo vegetal e também o extrativismo mineral. Ou seja, várias coisas que nós temos hoje dentro das nossas casas são oriundas, são vindas de onde? De recursos minerais. Recursos minerais esses, né, como aí, o minério de ferro, como a bauxita, que vai dar origem ao alumínio, né? Então, uma peça de ferro que eu tenho aqui no meu carro, ela veio de onde? Ela veio da natureza, ela veio de um ambiente natural, ela veio do minério de ferro, né? Um alumínio que a gente usa aqui dentro da nossa casa, veio de onde? Veio através da bauxita. Essa bauxita, ela vem de onde? Ela vem, né, do meio ambiente, ela vem da natureza. Ou seja, a indústria, ela precisa de recursos naturais para que esses recursos possam ser industrializados, dando origem, assim, a produtos que chegarão até nós, que somos aí o mercado consumidor. Tá? Então, muito importante vocês já entenderem isso. Tudo que hoje nós consumimos, que foram industrializados, esses produtos vieram, né, do setor primário. Eles vieram lá, né, são produtos in natura, são produtos que eram naturais, foram retirados da natureza para que pudessem ser beneficiados, né, até chegar até nós aí, que somos, no caso aí, o mercado consumidor, tá certo? Então, módulo 10, a industrialização, recursos minerais. Para dar sequência, nós vamos ver aqui algumas características gerais, características essas daí muito importantes para vocês estarem também entendendo essa matéria. Matéria simples, não tem muito segredo, né, para a gente poder estar entendendo. Bom, a primeira característica aqui, né, o primeiro tópico que eu trouxe para vocês aqui. Desde séculos passados, o homem utiliza minérios para a produção de objetos. Então, foi o que eu disse anteriormente. Muitos objetos, muitas coisas que nós utilizamos no nosso dia a dia são produtos que foram industrializados e a matéria-prima desses produtos industrializados, muitos deles vêm de onde? Vêm de recursos minerais. Então, esse processo não é um processo recente. Esse processo é, sem dúvida, um processo antigo. A apostila de vocês, inclusive, dá exemplo aí do cobre, né? Lá no século XVII, segundo a história, é onde começam a aparecer, ter uma expansão, né, da procura por recursos minerais para que pudessem dar origem a vários tipos de objetos. Ou seja, essa essa prática de retirar da natureza recursos minerais para dar origem a objetos não é uma prática recente, né? Ela é uma prática antiga, de séculos e séculos passados. Segundo tópico, os minérios não são encontrados em qualquer ponto da superfície da Terra. Essa aqui também é uma questão muito importante, porque tem algumas áreas do nosso planeta. Eu vou estar mostrando, inclusive, para vocês um pouco mais à frente algumas tabelas que comprovam isso, que são mais ricas. Existe ali em alguns países
uma maior abundância de recursos minerais, enquanto em outros países esses recursos minerais eles são escassos, né? Ou seja, tem poucos recursos ali. Então, hoje, já que eu disse na primeira tela, né, no primeiro slide, que a indústria ela necessita de recursos minerais para dar origem, né, a produtos finais que chegarão até nós, automaticamente a gente começa a já entender que aquele país que é rico em recursos naturais, automaticamente ele já vai ter um ponto muito positivo para a economia, né? Vamos dar um exemplo aqui. A gente vai observar mais à frente que a China é um país que se destaca entre os primeiros colocados aí na, na extração de vários recursos minerais importantíssimos para o ramo industrial. Agora, eu tenho outro país que é uma grande potência econômica hoje, que é o Japão, também localizado ali na Ásia, que apesar de ser um país muito industrializado, ele é um país que não tem muitos recursos naturais. O território dele é pequeno, então muitos dos recursos naturais que ele necessita para poder movimentar as suas indústrias são recursos naturais que têm que ser o quê? Eles têm que ser recursos naturais importados, tem que comprar de outros países. Isso automaticamente afeta, né, a economia. Então entendam, né, a distribuição dos recursos minerais pelo mundo, ela não se dá de maneira igual, ela se dá de maneira heterogênea, de maneira desigual. Algumas áreas obtêm e muito, né, esses recursos encontrados na natureza, outras áreas, infelizmente, têm poucos desses recursos. Inclusive, esses recursos minerais, vocês vão estar estudando comigo nos anos posteriores aí, que são, para alguns países, aí, a principal fonte de renda, né? A gente vai perceber que tem muitos países africanos, por exemplo, que além da agricultura, o outro setor que movimenta a economia desses países ali da África é justamente o quê? A extração mineral, né? Então, tem países que dependem e muito dessa extração de minérios para poder estar movimentando ali, né, a economia nacional, né, desses países ali. Terceiro tópico, a falta de recursos minerais pode dificultar o desenvolvimento econômico de um país, uma vez que isso obriga a realizar importações. O que eu acabei de dar o exemplo para vocês aqui em relação ao Japão, né? Apesar do Japão ser um país muito rico, muito desenvolvido, né, se ele tivesse dentro do seu próprio território recursos naturais que pudessem ser extraídos por eles mesmos, né? Eles mesmos ali, mesmo ali, automaticamente isso seria um ponto muito positivo para a economia, né? Mas não é esse o caso. Apesar de ser uma grande potência econômica, vários recursos minerais desse país têm que ser ali o quê? Tem que ser importados. Estou dando exemplo do Japão, mas tem outros, né? Países europeus, a gente sabe que os países da Europa são países muito pequenos territorialmente, então são países que também necessitam e muito da importação de recursos minerais. E tem até mesmo países aí que possuem grande extensão territorial, considerado uma grande potência econômica do mundo, os Estados Unidos, que não consegue, né? Tem lá recursos naturais, mas eles não conseguem estar extraindo e abastecendo a população internamente, né? Eles não conseguem retirar lá do subsolo recursos minerais e atender a toda a demanda da população. Eles precisam comprar, no caso aqui dos Estados Unidos, estou dando exemplo para vocês, é o petróleo, né, que é um recurso mineral, e os Estados Unidos têm muito petróleo, mas o que eles produzem não é, né, não consegue abastecer a demanda nacional, né? Ou seja, a demanda da população que eles têm. Então ainda precisa fazer o quê? Precisa comprar esse recurso de outros países, né? Então percebam que é um recurso extremamente importante, mas a sua distribuição se dá de maneira irregular, né, dentro do globo terrestre, e automaticamente aqueles países que conseguem ter uma abundância desses recursos naturais, às vezes não de todos, é claro, isso é muito difícil, mas de um ou de outro, isso acaba favorecendo e muito a economia daquele país. Mais um tópico aqui, recursos minerais, o que são, né? Eu já acabei de falar várias vezes as duas palavras aí, recursos minerais. Mas o que são recursos minerais? São substâncias naturais inorgânicas, ou seja, que não possuem vida.
Esses recursos minerais, a gente vai estar até falando um pouquinho mais à frente sobre essa questão dos metálicos e não metálicos aqui, né? Mas esses recursos minerais, eles podem vir aí de duas maneiras, como metálicos, né? No caso, vou dar os exemplos para vocês aí. O ferro, ou seja, o minério de ferro, o alumínio, o cobre, o mercúrio, o ouro, a prata, entre outros. Esses são recursos minerais metálicos. Agora, olha só a diferença. Eu tenho alguns recursos minerais que são não metálicos, como a areia, a argila, a água, né? A gente vê lá, eu preciso comprar uma água mineral. Existe uma diferença entre a água mineral e a água natural, né, propriamente dita ali, né? A água mineral, ela, ela acaba se dando ali com minérios, né, na sua composição. Tenho também não metálico o petróleo, tem o carvão mineral, entre outros, né? Então, nós temos recursos minerais metálicos e não metálicos. Agora, vamos fazer aqui a diferença entre minerais, rochas e minérios, tá? Para isso que eu pedi para vocês assistirem, né, o videozinho, né? Vocês viram lá que o videozinho ele é de ciências, mas ele está ligado diretamente à área da geografia. Claro que a ciência pode aprofundar um pouco mais o estudo, né, dessas questões aí, desses minerais, rochas e minérios aí. A geografia estou dando para vocês só uma visão mais introdutória para que vocês entendam, né, a importância desse uso aí. E a geografia, claro, ela estuda, né, a interação do homem com o meio natural. Então, a partir do momento que o homem ele começa a extrair da natureza esses recursos minerais, a gente entende que eu tenho ali a criação de um espaço geográfico. Então, o espaço geográfico, vocês já sabem, é o objetivo da geografia. Então, nós vamos focar, é claro, nessa questão do espaço geográfico, por isso que eu estou dando para vocês mais uma visão introdutória, né? As aulas de ciências, que pode aprofundar um pouco mais, mostrar para vocês a diferença entre os minérios, né, os minerais, a composição, a densidade, a coloração, isso aí fica mais para a ciência e não para a geografia. Então, vamos continuar aqui com a questão introdutória, né? Então, minerais, né? São compostos químicos inorgânicos, que, quando agrupados, dão origem a diferentes tipos de rochas. Olha só, isso aqui é muito importante, tá? O que é agrupados? Essa palavra agrupados, eu vou estar usando muito ela também, no sentido de ser agregados, né? Aglomerados. Então, o conjunto, né, a aglomeração de vários tipos de minerais vai dar origem ao quê? A diferentes tipos de rochas. São pouco presentes na natureza, ou seja, os minerais eles são raros. Um exemplo eu posso dar para vocês aqui, diamante, né? Ele é um tipo de mineral muito difícil de ser encontrado no nosso planeta, por isso que ele tem um alto valor comercial. E eles são formados por uma composição química equilibrada, resultante de milhões de anos de processos inorgânicos, através do que? Da ação do calor, pressão, dentre outras questões que acontecem naturalmente para que possa dar origem a esses minerais. Então, a primeira coisa que não vamos esquecer, vocês já inclusive já viram isso aqui no videozinho, né, que vocês assistiram anteriormente, antes de começar aqui comigo, né? Minerais são compostos químicos inorgânicos que, quando agrupados, dão origem aos diferentes tipos de rochas. Agora, o que é uma rocha? Olha só, rocha é um agregado sólido, quer dizer, agregado, ele é um aglomerado, ele é um misturado, né? Ele é uma mistura, ele é um conjunto sólido que ocorre naturalmente e é constituído por um ou mais minerais. Então, a partir do momento que eu tenho vários tipos de minerais ali, em conjunto, eu vou estar dando origem a uma rocha. E a rocha, né, uma outra característica da rocha, nós já estudamos inclusive sobre isso aqui lá no sexto ano, a rocha é a camada externa sólida da Terra, conhecida como litosfera, que é constituída, né, por rochas propriamente dito, né? Então, a gente vê lá a diferença de mineral, de rocha, e agora vamos entender o que é um minério. Olha só, mineral eu vou ter que pegar, o minério eu vou ter que pegar o mineral
ou a rocha, né, para dar origem nele. Olha só, minério é um mineral ou rocha que podem ser trabalhados para a extração de uma ou mais substâncias úteis economicamente. A partir do momento que eu tenho um mineral ou uma rocha que podem ser extraídos, para isso eu preciso de quê? De tecnologia. A partir dessa tecnologia, eu posso fazer a extração desse mineral, dessa rocha, e eu observo que através dessa extração eu vou ter potencial econômico, isso pode ser comercializado, automaticamente ali eu tenho o quê? Eu tenho um minério. Então, o minério, ele vai ser simplesmente um mineral ou uma rocha que, através do seu processo de extração, eu vou estar observando ali que ele tem valor comercial. A partir do momento que tem valor comercial, eu tenho um minério. Tá? Muito importante vocês distinguirem esses três termos, mineral, rocha e minério. Inclusive, eu acho que no videozinho que vocês assistiram anteriormente, fica até mais fácil para estar entendendo a diferença entre eles, que está muito bem ilustrado no vídeo, mostrando aí a diferença entre esses três aí. Mais um tópico. Quando os minerais estão agregados, ou seja, quando eles estão misturados, quando eles estão juntos, né, formam as rochas. E quando em uma rocha há quantidade suficiente de um mineral para sua exploração, né, já que para a exploração que tenha viabilidade econômica, temos o minério, né, eu acabei de dizer para vocês isso aqui anteriormente. Né, então, a partir do momento que você observa lá que o agregado de vários minerais que formam uma rocha, essa rocha, através de estudos, é constatado que tem potencial econômico. Então, ali eu tenho um minério, e automaticamente aquilo ali, a partir de tecnologia, ele vai ser o quê? Ele vai ser extraído. Mas tem uma questão muito interessante, pessoal. Para poder fazer extração, né, mineral, extração de minérios, também de rochas, requer tecnologia. Aí vocês vão observar até nos anos mais à frente, no oitavo, principalmente no nono ano, tem muitos países que são ricos nesses recursos, esses recursos minerais aqui, porém eles não têm condições financeiras de estar extraindo. Então, quem faz a extração desses recursos minerais? São as empresas, né, estrangeiras. É uma empresa norte-americana, é uma empresa chinesa, é uma empresa europeia, que vem ali e consegue estar fazendo o quê? A extração desses recursos. Então, entendo que para estar extraindo qualquer tipo de minério, eu preciso de investimento em tecnologia, né? A partir do momento que eu consigo investir em tecnologia, eu consigo fazer a extração desses recursos minerais. Sem tecnologia, dificilmente. Né? A apostilinha de vocês, inclusive, ela traz uma parte dela ali falando a respeito do garimpo. Né? O garimpo ele é um tipo de extração de minério, né? No caso aqui, o ouro, né? Que aconteceu muito aqui no nosso país, né? Inclusive, nós ganhamos o nome de Minas Gerais não é por acaso. Né? Minas Gerais aqui tinha várias minas de ouro. Né? Além do ouro, vocês vão ver mais para frente que nós temos outros recursos aqui dentro do nosso estado. Né? E para extrair esse ouro, os garimpeiros eles utilizavam muito o quê? O mercúrio. Né? Vocês viram anteriormente que é um tipo ali de recurso. Esse mercúrio, ele jogado ali na água dos rios para estar tentando encontrar o ouro, né? Ele contribui e muito para quê? De maneira negativa, né? Para, né, a poluição do rio, né? Por exemplo, o peixe ele entra em contato com esse mercúrio, ele está contaminado. Se eu me alimento desse peixe, posso passar para estar contaminado também, né? Então, o garimpo, no caso, ele é um tipo de extração mineral que não requer muito investimento em tecnologia, sem dúvida alguma, não precisa de muita tecnologia, porém, é um recurso que também causa muitos danos ao meio ambiente. Próximo tópico. A descoberta de que nas rochas havia riquezas que poderiam ser exploradas economicamente foi muito importante para o desenvolvimento da civilização. Né? O que eu disse para vocês também anteriormente. Hoje, aquele país que conseguiu descobrir essas rochas com agregados minerais, com potencial econômico, minério, esses países hoje conseguem se desenvolver muito economicamente. Muitas vezes é claro que não chega a ser um país desenvolvido,
uma grande potência econômica. Mas essa extração desses recursos favorece muito, né, o seu desenvolvimento econômico. Processo esse também, como eu disse nas primeiras telas, que é um processo feito há séculos e séculos passados. Porém, é lógico, né, que quando eu falo de séculos e séculos passados, a gente tem que entender que a tecnologia ela avançou no passar desses séculos e automaticamente tanto o processo de encontrar esses minérios, essas rochas, esses minerais, quanto o processo de retirada, né, dos mesmos, também, né, modernizou. A tecnologia de hoje não é a mesma do século passado, isso sem dúvida alguma. E a partir do momento que essa tecnologia ela avança no ramo da indústria mineradora, automaticamente novas reservas vêm sendo encontradas, né? E uma questão importante também, já adiantando aqui, que esses recursos minerais, eles não são, né, renováveis. Quando a gente fala de recursos renováveis, a gente leva em consideração, por exemplo, aí, a água, é um recurso renovável, ela passa pelo seu ciclo. Mas agora o petróleo? O petróleo é um recurso renovável? Sim, o petróleo é um recurso renovável. Só que a gente tem que entender que ele é um recurso renovável a longo prazo. Então, para a vida humana, a gente entender que vai se renovar uma reserva de petróleo, tudo bem, concordo. Só que o tempo que gasta para estar se recompondo essas reservas de petróleo são milhões de anos. Então, para a vida humana, isso é um processo, né, muito demorado. E o processo de retirada desses recursos minerais, no caso do petróleo, que eu acabei de dar um exemplo para vocês aqui, é muito mais rápido do que o processo de recomposição, né? A partir do momento que a população mundial ela cresce, a demanda, né, aumenta. Então, a procura por esses recursos naturais também aumenta. Então, entendo, uma questão muito importante. Vários desses recursos minerais que nós temos hoje no mundo são renováveis, sim, mas são renováveis a longo prazo, né? Então, é até uma questão a ser discutida, né, para o futuro, né, para as próximas gerações. Será que nós teremos reservas de petróleo suficiente para as próximas gerações? Né? Então, é uma questão que já vem sendo discutida, né? Além disso, a gente não pode esquecer que esses recursos energéticos, que estaremos estudando até mais a fundo aí no próximo módulo, módulo 11, eles contribuem de maneira um pouco negativa para o meio ambiente, né? Gerando aí poluição atmosférica, dentre outras questões negativas aí. Continuando. Bom, então vocês já entenderam o que é um mineral, o que é uma rocha, o que é um minério. Vocês já entenderam que esses recursos são extraídos pelo ser humano há séculos passados. Vocês já entenderam que esses recursos são extraídos por nós seres humanos e através de avanço tecnológico. Quanto mais avança a tecnologia, mais fácil a retirada desses recursos minerais. Agora, como que funciona, né, a retirada e a formação, né, desses recursos minerais, né? Então, ele lá em natura, aqui essa imagem é a mesma que vocês têm na apostila, olha só, a transformação do minério em metal. A gente observa aqui, ó, minério de ferro bruto. Então, esse minério de ferro bruto, ele está em natura, in natura. Ele foi retirado lá da terra, né? A partir do momento que ele é retirado da terra, ele é mandado para onde? Para a chamada siderúrgica. Nas siderúrgicas, né, nas siderúrgicas aí, que esse minério vai ser derretido, né? A partir do derretimento desses minérios, ele vai ser mandado para onde? Para a metalúrgica, olha aqui, metal de ferro, metalúrgica, que é onde vai dar origem ao produto final, né? Então, todo minério ele tem que passar primeiro pela siderurgia, para depois passar pela metalúrgica. A siderurgia é onde vai fazer o derretimento desse minério, desse produto, in natura. E depois ele é mandado para a metalúrgica, que é onde vai começar a dar formato, né, aquilo que convém, como, por exemplo, peças de automóveis, dentre outros, e vários outros, né,
produtos do ramo industrial. Então, não esqueçam disso. Primeiro, o produto ele é retirado da terra, depois ele é mandado para a siderúrgica, para depois ser mandado para a metalúrgica. Para determinar a importância de uma jazida mineral, se vale a pena a sua exploração, né, ou não, se vai valer ou não a pena explorar aquele recurso mineral, já que vocês viram que tem várias características para a gente poder estar observando, para que possa chegar a ponto de ser um minério, para que possa chegar a ponto de ter valor comercial, é necessário a análise de um conjunto de pelo menos dois fatores: teor metálico e valor do metal, né? O teor metálico, como o próprio nome já diz, é a quantidade de metal que tem naquele minério, né? Então, vai ser feito um estudo daquele recurso mineral ali, né? Se ele tiver um teor metálico muito bom, é claro que isso é muito viável a sua extração. E eu tenho que observar também o valor do metal. Tem que ver qual metal que existe naquele recurso mineral, se é um valor mais alto, se é um valor mais baixo, né? E assim por diante. Então, esses dois tópicos, essas duas características são muito importantes a serem estudadas, analisadas, para depois chegar à conclusão se é viável ou não, né, estar fazendo ali a extração daquele recurso, né? Então, por exemplo, se eu pegar um recurso mineral com teor metálico muito baixo, então quer dizer que não é viável ser extraído. Tudo bem, o teor metálico dele pode ser muito baixo, mas às vezes o metal que é encontrado naquele recurso tem um valor muito alto. Então, apesar de ter um baixo teor metálico, devido ao valor no mercado ser alto, é viável sim que ele possa ser explorado, né? Então, entendam que não é só achar uma reserva de recursos minerais que ele vai ser explorado. Ele tem que ser estudado, ele tem que ser analisado. Analisado de que maneira? Através do seu teor, que é a quantidade de metal que ele tem, e o valor desse metal que ele ali conduz. Agora, nós temos as formas, né, de exploração dos minérios. Nós temos duas formas de exploração dos minérios. Nós temos a exploração a céu aberto, como o próprio nome já diz, né, difícil de se entender, e nós temos a exploração, né, por profundidade. Bom, a exploração por céu aberto, ela é mais simples, ela é mais barata, né, justamente porque ali teve um afloramento, né, de recursos minerais ali, superficialmente dizendo. Então, ele é encontrado e ali, né, a partir do momento que ele é encontrado, ele é analisado, como nós vimos anteriormente, ali vai ser feito o processo de extração, né? Então, ele é simples e é lógico que não requer tanta tecnologia, não requer tanto investimento. Agora, a exploração por profundidade, ela é mais cara, justamente porque ela requer mais tecnologia, né? Ali você pode observar, inclusive pela imagem, que vai ter que ser, vai sendo feita ali galerias, né, subterrâneas, onde vai sendo feito, né, a perfuração, né, dessas galerias ali, até chegar lá no subsolo, no fundo da terra, onde foi encontrado um tipo de recurso mineral viável, né, a extração. Ali tem que estar canalizando oxigênio para que as pessoas, né, os trabalhadores possam sobreviver nas camadas mais baixas da terra, né? Então, automaticamente, eu tenho que arrumar tecnologia para poder estar extraindo, né, trazendo esses recursos lá do interior da terra para cima. Então, sem dúvida alguma, requer, né, mais investimento. Um exemplo que eu posso dar para vocês também é que no nosso país, né, nós descobrimos nas últimas décadas, na última década aí, né, o pré-sal. O que é o pré-sal? A gente descobriu que embaixo de uma grande camada, né, de sal, né, ali existia o que? Petróleo. E para poder retirar esse petróleo lá do pré-sal, né, tinha que ser feito o quê? Uma perfuração muito profunda dessa camada para poder fazer, né, a obtenção do petróleo que ficava abaixo dessa camada.
Para se fazer isso, requer o quê? Muito investimento em tecnologia, né? E nessa questão o Brasil, né, saiu muito bem, porque nós conseguimos criar tecnologia própria para estar fazendo aí a extração desse recurso tão importante hoje no mundo, né, que é o petróleo. Então, a exploração a céu aberto ela é mais simples, ela não requer tanta tecnologia. Já a exploração por profundidade, ela é, sem dúvida alguma, mais cara, porque já envolve diretamente ali o uso de mais investimento em tecnologia. Agora, os problemas ambientais, tanto de uma quanto de outra, tanto da exploração a céu aberto, quanto da exploração por profundidade. Sem dúvida alguma, pelas imagens, a gente já pode começar a observar, né? Olha só as imagens que eu tenho aqui e o primeiro tópico, modificação da paisagem vegetal. Então, olha só como é que era isso daqui antes do processo de retirada, olha como é que isso aqui ficou. Então, isso aqui eu tenho totalmente uma modificação na paisagem, no ambiente natural, né? Ele é totalmente modificado para que possa ser retirado esses recursos. Automaticamente, esse processo de retirada ele vai afetar a fauna, né, os animais que ali habitam, e vai afetar também a flora, né, a vegetação, a mata nativa daquela localidade. Então, sem dúvida alguma, é um grande impacto ambiental. Repito, seja na exploração ao céu aberto, seja na exploração por profundidade. Poluição dos rios, justamente porque o processo, para fazer o processo de retirada desses recursos minerais, todo o processo ali, requer a utilização de água. Eu vou dar um exemplo para vocês. Infelizmente, nós vivenciamos nos últimos anos aí o desastre em Mariana, nós vivenciamos o desastre em Brumadinho, e a gente percebe que aquela lama que desceu, né, tinha lá uma barragem que segurava essa lama, aquela lama era o quê? Era água misturada com resíduos que são retirados desses recursos minerais. Então, quando eu faço a retirada desses recursos minerais, eu preciso fazer a lavagem desse recurso para que ele fique limpo para que eu possa mandar para a siderúrgica. E esse processo de lavagem, né, desses recursos minerais é o que criou aquela lama, né, que fica presa naquelas barragens que, infelizmente, não tem utilidade nenhuma. Então, a gente observou aí, tanto em Mariana quanto em Brumadinho, que rios que eram naturais estavam longe, né, daquela barragem, porém foram afetados com o derramamento daquela lama. Esses rios hoje são rios o quê? São rios poluídos. São rios que vão demorar anos e anos para passar pelo processo de despoluição, né? São rios que, infelizmente, a, a vida aquática ali, ela é inexistente. É um rio que a água ali, infelizmente, para as próximas décadas, a água ali não é potável, a água ali não pode ser consumida, né? Então, entendam que o processo de separação do que é necessário de um recurso mineral e do que não é necessário é feito o quê? Através da água. A água que vai fazer a lavagem desse recurso, né? E o que não é útil, os resíduos, né, que não são úteis ali mais, não vai servir para nada, eles ficam ali, naquelas barragens ali, né, que infelizmente nós vivenciamos no nosso país aí nos últimos anos, esse desastre, né, tanto um desastre natural como um desastre humano, né, quantas pessoas perderam a vida naquilo ali. O terceiro tópico, poluição do ar por material particulado, poeira. Principalmente a exploração por céu aberto, galera. Acaba gerando esse tipo de poluição. Então, a partir do momento que está mexendo ali, né, na litosfera, na crosta terrestre, para poder retirar esses recursos, libera poeira. Essa poeira, principalmente nessa estação do ano que nós estamos vivenciando aí o inverno, já está muito seco, pode contribuir muito, né, para estar dificultando a umidade relativa do ar, né, contribuindo para poder gerar aí problemas aí respiratórios, como por exemplo. Então, essa poluição do ar, essa poeira liberada, né, pelo processo de retirada desses recursos minerais, eles vão estar contribuindo de maneira negativa também para o meio ambiente.
Chegamos aqui no Brasil, né? Então, no Brasil eu coloquei aqui algumas tabelas, um gráfico para a gente poder estar observando e entendendo melhor as mesmas tabelas que vocês têm na apostila de vocês, tá? E também mesmo gráfico que vocês têm aí na apostila de vocês. Então, é importante vocês terem, né, dado uma lida na apostila e observado isso daí para ficar mais fácil o entendimento agora com a minha explicação. Então, antes de eu diretamente no Brasil, claro que a, a tabela já fala aqui do Brasil, mas vamos ver primeiro aqui uma visão geral, né? Uma visão mundial. Olha lá, mundo principal recursos minerais produzidos, isso aqui em 2014. Então, olha só o ferro, né? Uma questão importante, galera, observem como a China, olha só, a China é o primeiro no minério de ferro, fosfato, manganês, ele fica em primeiro lugar também em zinco, chumbo, molibdênio, estanho, olha só, e ouro. Olha só quantos recursos minerais que a China está aqui em primeiro. Olha em segundo, volta o nome da China, olha só. É o segundo em bauxita, em cobre, né? Professor, mas você falou que ia falar do Brasil? Sim, eu sou do Brasil, mas é interessante vocês já entenderem a respeito da China, que é um país que cresce muito economicamente. A China hoje ainda é um país emergente, ela vem crescendo muito economicamente. Então, eu quero que vocês entendam um dos motivos da China hoje estar se tornando uma grande potência econômica. É um país que vem é, é, investindo muito no ramo industrial e favorece muito esses investimentos no ramo industrial justamente porque ele é um país rico em recursos o quê? Minerais, como a gente pode observar aqui pela tabela. Mas vamos lá agora ver o caso do Brasil. Olha só, nós somos o terceiro, né, do mundo na, na produção de minério de ferro, bauxita, que vai dar origem ao alumínio. Nós somos o primeiro em tântalo e nióbio, esse nióbio que inclusive ele é encontrado em pouquíssimos países do mundo, né? Aqui em Minas Gerais, inclusive, encontra-se muito nióbio, ele vai contribuir para dar uma melhor liga, né, na liga metálica ali. Então a gente observa que no mundo nós não temos um grande destaque, né, na produção, na extração desses recursos minerais. Mas nós vamos perceber aqui, na próxima tabela, que o que nós temos de recursos minerais são muito importantes para nós internamente e até mesmo para nós, para a nossa economia, né, interna e também externa, porque vários desses recursos que nós temos aqui no Brasil, eles são o quê? Eles são exportados, né? Então, olha só, Brasil, principais recursos minerais em 2010. Quais são os principais produtos minerais que o Brasil tem, né? Assim, para nós, o que a gente mais retira, o que a gente mais extrai? O que nós mais extraímos aqui no nosso país, a gente viu, inclusive, nós estamos em terceiro lugar na escala mundial, em primeiro lugar aqui no caso do Brasil, é o minério de ferro. Depois eu tenho o ouro, depois o cobre, depois a bauxita, depois o potássio, depois o fosfato, depois o níquel, manganês, em oitavo lugar, tântalo e nióbio, depois o zinco, o estanho, o urânio, né, utilizado muito aí em equipamentos médico-hospitalares, além, infelizmente, de armamentos, né, nucleares, titânio em 13º lugar, o chumbo em 14º lugar e a prata, né, em 15º lugar. Agora, a posição, volume de produção, a gente observa que ele já se altera, né? Então, dentro do que é retirado do nosso subsolo, a gente consegue observar que, sem dúvida alguma, é muito importante para a economia do nosso país. A gente vai observar um pouco mais à frente que vários desses recursos aqui, eles são o quê? Exportados. Abastece nós, no nosso país internamente, mas também uma boa parte dele é vendido para o exterior, né, que já são para aqueles países que não têm, né, uma abundância nesse tipo de recurso. Já expliquei para vocês que esses recursos se dão de maneira desigual pelo território mundial. Continuando a falar sobre o Brasil, olha só,
Brasil, o valor da produção mineral por grandes regiões e estados. Então, vamos aqui primeiro por regiões. A gente já observa que a região sudeste, né, ela está em primeiro lugar, né, com 52%. E percebam, né, na segunda imagem aqui, onde eu estou passando o mouse, que está por estados, percebam que a região, dentro da região sudeste, o estado com maior destaque é o nosso, o estado de Minas Gerais. A gente vai falar sobre ele daqui a pouco, tá? Aí o segundo, né, a segunda maior região dentro dessa produção mineral aí é a região norte, a região lá da Amazônia, né? E percebam que o estado que, né, mais se destaca dentro dessa região norte é o estado do Pará. Então, muito importante vocês já começarem a gravar isso daí, tá? A região sudeste ela tem um grande destaque, né, na extração, na produção mineral dentro do nosso país. Dentro do sudeste, vamos dar uma visibilidade maior para Minas Gerais, que é onde vai estar tendo uma grande extração desses recursos. Depois, a segunda região é a região norte, com destaque para o estado do Pará. Vamos lá, vamos falar a respeito deles aí. Minas Gerais primeiro. Bom, é em Minas Gerais que nós vamos encontrar o quadrilátero ferrífero. Importantíssimo guardar esse nome aqui, ó. Quadrilátero ferrífero, ele é encontrado no nosso estado, no estado de Minas Gerais. Mais precisamente, em qual localidade do estado de Minas Gerais eu consigo encontrar ali o quadrilátero ferrífero? Aqui, ó, no centro-sul do nosso estado, aqui naquela região metropolitana de Belo Horizonte. Inclusive, quando a gente sai aqui de Campos Gerais, né, do nosso município, e vai para Belo Horizonte, passando pela Fernão Dias, quando a gente começa a entrar na região metropolitana de Belo Horizonte, a gente já começa a observar ali as serras todas sofrendo processo de modificação, né, vários tipos de recursos minerais sendo que extraídos ali, né? Quem for visitar Belo Horizonte nos próximos dias, na hora que você começar a entrar na região metropolitana, não em Belo Horizonte em cima, na região metropolitana de Belo Horizonte, começa a observar a paisagem natural que está ali em volta, né, da rodovia. Então, o quadrilátero ferrífero, ele está em Minas Gerais, ele é encontrado na região, né, na área, né, do centro-sul do nosso estado. O que mais tem ali, dentre outros, mas o que mais é retirado ali é o minério de ferro e manganês, principalmente o minério de ferro. E quem extrai esses recursos, né, tanto o minério de ferro quanto o manganês, é a empresa chamada Vale, né? A gente ouviu muito falar sobre o nome dessa Vale aí, justamente devido ao desastre de Mariana e de Brumadinho, que são localidades próximas à região metropolitana de Belo Horizonte, né? Então, a gente ouviu falar muito sobre essa Vale, que, querendo ou não, é a principal responsável pelo desastre, né? Então, eles que fazem o processo de exploração, então, naturalmente, os principais responsáveis pelo desastre acabou sendo eles aí, né? Bom, esses dois principais, né, recursos minerais extraídos aqui, o minério de ferro e o manganês, que são explorados pela Vale, eles são transportados, né, escoados através da estrada de ferro Vitória, Minas, tá, que é uma ferrovia que nós vamos encontrar aqui. Então, ela sai aqui desse quadrilátero ferrífero do centro-sul do nosso estado, através dessa estrada de ferro, dessa ferrovia que vai ligar nosso estado aí até Vitória, né, chegando lá, aqui de Minas Gerais até Vitória, chegando até o Porto de Tubarão, que fica em Vitória, localizada no Espírito Santo. Esse produto chegando até Vitória, no Espírito Santo, ele vai para onde? Ele vai para grandes navios que vão fazer ali o processo de exportação. Como disse para vocês, uma parte, né, claro que fica dentro do nosso território, a outra parte ela é exportada. A parte que é exportada, ela faz o percurso, como nós acabei de falar para vocês e tem aqui na imagem, né? Fazer o percurso da ferrovia Vitória Minas, né? Então vai chegar aqui até Vitória, no Porto de Tubarão, onde vai para a exportação. Aquela outra parte que vai ser comercializada, utilizada internamente, ela vai fazer parte do que? Olha só. Há ainda nessa região o maior mineroduto do mundo, o Minas Rio. Olha só, galera, 529 quilômetros de extensão,
que interliga a área produtora da transnacional. Aqui já no caso não é a Vale, tá? Já é uma outra mineradora, uma outra empresa que vai fazer o processo de retirada de recursos minerais, que chama-se Anglo América. Ela vai sair lá de Conceição do Mato Dentro, aqui, claro, em Minas Gerais, chegando até o Porto de Açu, no Rio de Janeiro. Então, claro que por aqui também pode sair o processo de exportação, né? Mas o que mais sai vai para exportação, que sai aqui por Vitória, né? Então, o mapinha ele mostra muito bem, né, detalha muito bem o que eu acabei de explicar para vocês. Aqui nós temos o quadrilátero ferrífero, vê o motivo do nome, né? Olha lá, Belo Horizonte, Congonhas, Mariana, Santa Bárbara, ele aqui. Aqui onde está de verdinho é onde eu encontro uma grande quantidade de minério de ferro, principalmente, né? E depois eu mostro aqui para vocês, como eu disse anteriormente, está muito próximo, né? Está naquela região, próximo não, está na região metropolitana de Belo Horizonte, e aqui todo o processo de escoamento desses recursos minerais extraídos tanto pela Vale, tanto pela Anglo América. Agora, como eu disse para vocês lá naquele mapinha, anteriormente, além de Minas Gerais, tem em segundo lugar a região norte, né, como um grande produtor de recursos minerais, né, um grande extrativista de recursos minerais. Dentro da região norte, eu vou dar um destaque para o Pará. Bom, é lá no Pará que eu tenho o Projeto Grande Carajás. Ali tem uma serra chamada Serra dos Carajás. Então, o projeto ele ganha o nome justamente por causa daquela serra que nós temos ali. Esse projeto Grande Carajás, ele abrange não só o Pará, mas também outros estados, né, como o Maranhão e o Tocantins. Nessa área, eu vou ter ali a exploração de vários recursos minerais, como o ferro, mais uma vez vamos falar sobre ele. Não é à toa que o Brasil está em uma boa colocação mundial, né, na extração desse tipo de recurso. Eu tenho também ali o manganês, o cobre, o níquel, o ouro, a bauxita e a cassiterita, né? Quem faz a exploração também desses recursos é a Vale, né? Tanto no quadrilátero ferrífero quanto na região norte. É a Vale, né, que vai estar fazendo a exploração de vários desses recursos aqui, né? A Vale, que no Brasil hoje é a maior companhia mineradora e no caso a Vale que ela vai extrair principalmente, tá, o minério de ferro, tá? Então não vamos esquecer disso aí. A região norte, né, a segunda região com destaque no cenário nacional, no cenário brasileiro aí. Dentro da região norte eu dou um destaque para o Pará. Além do Pará, é, onde eu encontro o projeto Grande Carajás, eu tenho mais dois estados, que é Maranhão e Tocantins, mas é claro que ele não abrange tanto quanto o Pará propriamente dito. Ali eu encontro vários recursos minerais, eu tenho também a Vale extraindo principalmente o minério de ferro dessa região. Aqui, mapinha, né? Então, olha lá. Área do Preto Grande Carajás. Então, aqui tem Belém, que é a capital do Pará, por isso que o Pará está em abundância, né, em maior abrangência. A gente pode observar, né, tá em proporções bem maiores no Pará do que nos outros estados, né, aqui da região norte. E, né, eu tenho aqui a Serra dos Carajás, de onde tem, né, a extração que deu o nome, né, Projeto Grande Carajás, né, as áreas jazidas minerais, a gente pode observar aqui também pelo mapa, e também, né, as ferrovias que vai fazer o processo de escoamento de toda essa produção. Finalizo por aqui, turminha. Espero que tenham entendido. Não é um módulo grande, também não é um módulo difícil de se entender. Espero que tenham feito a leitura dessa matéria aí, tá? Desse módulo 10. Semana que vem nós vamos dar sequência com o módulo 11, tá? E vocês vão fazer agora as atividades. Bom, atividade 1 na página 205, tá? Vamos fazer ela. Atividade 2 na página 209. Vocês também farão o teste na página 214, 215 e 216. E agora prestem bem atenção. O em casa, na página 216, vocês farão somente a letra B. Então, repetindo, é para fazer todas as atividades? Sim, menos, ou seja, não precisa fazer
a letra A do em casa. Do em casa, nós só vamos fazer a letra B, tá ok? Qualquer dúvida, ou lá no grupo, pode estar me chamando, né? Ou no particular. Até a próxima, galera.